Pepe Guardiola está no bando de loucos. Isso mesmo, o jogo nos levou a Pepe Guardiola como treinador do Corinthians. Como chegamos aqui? Pois bem, dentro lá da nossa série, nossa ideia de romper alguns mitos do futebol brasileiro, a gente está rompendo o mito de que o Guardiola não treinaria no Brasil. Ele não teria sucesso no Brasil por causa de orçamento, calendário e tudo mais. Pois bem, nossa primeira tentativa foi aqui no Criciúma, onde a gente colocou o Pepe Guardiola lá. O Criciúma era tido como o último colocado do Brasileirão, e o Pepe Guardiola subiu um pouco a colocação do Criciúma, colocou ele em 17º, mas acabou rebaixado e acabou deixando o time ao final da temporada, apesar do seu título catarinense. Com isso a saga terminaria por ali, né? Porque o Criciúma contratou o Guardiola, depois de um ano ele foi embora, acabou a saga. Mas a gente não desiste nunca e por isso a gente vai fazer mais uma tentativa. No último vídeo vocês viram que a gente simplesmente voltou lá no início da saga do Guardiola no Criciúma. Antes dele estrear, só jogou ele pro Vasco. O Vasco era o 14º dos times previstos para a temporada e a gente colocou o desafio do Pepe ir para a Libertadores. O que acontece? Tá aqui no canal, tanto o episódio do Criciúma quanto do Vasco. Ele conseguiu levar o Vasco ao 7º lugar, o que é uma ótima colocação, mas, naturalmente, sem a nossa interferência externa, o jogo levou o Pepe Guardiola para o Corinthians. O Corinthians fez a proposta, o Vasco não teve como segurar e o Pepe assumiu o Corinthians. Como ele continua no Brasil e essa saga para descobrir se ele treinaria no Brasil, não tem por que a gente fazer uma modificação aqui. Vamos agora respeitar o jogo, respeitar a simulação e Pepe Guardiola é o novo treinador do Timão. A gente está então em 2025 e ao longo do ano vocês vão ver que essas foram as transferências feitas pelo Pepe. A gente pode citar aqui a saída do Matheus Bidu, do Ángel Romero, do Martínez, também foi um jogador que saiu do Carrilho, e aqui o Hugo também, né, o lateral que vem jogando, e outros jogadores da base, aqui mais conhecidos como o Guinegão, que se destacou na Copinha, entre outros jogadores aqui da base que acabaram saindo ou por empréstimo ou livres. Esses jogadores, então, não atuaram aqui, quem ficou até o mês 3 praticamente não atuou na temporada, e aqui teve alguns jogadores que saíram na metade da temporada para o final. Quem o Guardiola trouxe? Ele trouxe aqui o Gustavo Pajé, que me parece que é um jovem para a base do Corinthians, 20 anos, então o Pajé foi para a base. Veio o Juninho do Criciúma, que é o jogador formado pelo Vasco, esse já para o time principal. O goleiro Daniel Fusato veio compor o elenco do Corinthians. O Fernando Luz, outro jogador para a base. O Christian é o volante aquele, né? O Christian, o volante que chegou ao Corinthians. O Danilo, outro jogador aqui do Cruzeiro, para base, não sei se fez alguma participação no time titular. Thalisson Kelvin, é o zagueiro contratado. O Adriel, que também é para base. A gente teve o Cauê do Ferroviário aqui, já é um New Gen para base. O Imanol Machuca do Fortaleza, um driblador aí que o Guardiola queria para nossa base. O Pirani veio lá dos Estados Unidos, jogador formado pelo Santos. E o Cleiton provavelmente aqui para base também, o Cleiton português, formado pelo Boa Vista na base do Timão. Então estes foram os jogadores contratados e que saíram do Timão. Gastou 40 milhões aí e acumulou 2,5 milhões para essa temporada de 2025. E agora a gente vai ver como foi a participação do Corinthians no Paulistão. No Paulistão, o Pepe fez uma campanha invicta na primeira fase do campeonato. A gente também tá vendo aqui como foram alguns jogos da primeira fase da Libertadores, que é papo para depois, mas vocês já conseguem visualizar aqui o jogo contra o Melgar e o Jorge Wilstermann. Um empate com o Melgar e esse 3-0 contra o Wilstermann, mas mostro para vocês que nos grandes jogos do Paulistão, 2-2 contra o Palmeiras, gols do Coronado. O 15 de Piracicaba acabou empatando, né, esse jogo aqui. Contra o Santos foi uma vitória. O Ramalho foi expulso, mas o Yuri Alberto e o Alex Santana acabaram fazendo os gols. E contra o São Paulo, 1-1. Então esses foram os grandes confrontos do Timão na primeira fase. E como eu falei aqui, na competição da Libertadores, o Timão também estreou. É importante salientar que foram muitos empates também, né? Ganhou de muita gente, mas empatou com muita gente. E eu vou mostrar pra vocês como ficou a primeira fase ali do Paulistão, onde o Corinthians se localizou. E aqui está o Corinthians, ele acabou com 24 pontos contra o Guarani. Eu não vou mostrar aqui a classificação geral, porque daria um pouco de spoiler de como ficou, já que os resultados são cumulativos. Mas o Corinthians contra Guarani, Água Santa e Ituano acabou ficando com 24 pontos. A gente lembra que lá na saga do Real Madrid, a gente colocou o Real Madrid no lugar do Ituano para jogar a Série B, né? A saga tá aqui no canal. Então a gente teria um ótimo confronto entre Ituano e Corinthians, mas aqui estamos falando de Guardiola, não estamos falando de Real Madrid. Logo, o Corinthians com 24 pontos ficou aqui em primeiro lugar do grupo C.
Na primeira eliminatória, o Corinthians ganhou de 3-1 do Guarani, jogo único. Palmeiras, São Paulo e Santos classificaram. Então a gente teve todos os grandes passando para a próxima fase. E a gente chegaria então nas semifinais, onde o Pepe Guardiola foi eliminado pelo Santos. 1-0 para o Santos. O Santos acabou indo para a final contra o São Paulo e acabaria se sagrando então... teve jogo de volta, 2-2 aqui. A gente teve o segundo jogo da semifinal do Paulistão, 2-2. Na final o Santos enfrentou o São Paulo e acabou 0-0 o primeiro jogo, 1-0 para o São Paulo no segundo jogo. Santos foi o campeão. São Paulo foi o campeão paulista, então, desse ano aqui. Por parte do Corinthians, o Yuri Alberto acabou aqui como um dos artilheiros, né? Ficou com 6 gols, mas sem grandes participações aqui. O Ramalho também conseguiu ser melhor em campo em algumas partidas, mas o Corinthians sem grande destaque no Campeonato Paulista. Se esperava mais do Guardiola por aqui. Bom, eu quero mostrar pra vocês como foi a participação do Corinthians na Copa Libertadores, porque um dos mitos, né, a frase inclusive do Thiago Nunes, é de que queria ver o Corinthians jogando na altitude. Pois bem, 3-3, Corinthians contra Melgar, contra o Jorge Wilstermann 3-0, contra o Blooming 3-1, e aí o Corinthians foi pra altitude. Contra o Blooming, na Bolívia, a altitude 2-0 Corinthians, aí o Pepe Guardiola refutando a fala do Thiago Nunes. Depois a gente teve um 2-1 contra o Melgar e a gente foi para um 3-1 contra o Jorge Wilstermann. Aqui ficou um pouco complicado porque o Jorge Wilstermann, se eu não me engano, também tem altitude, então aqui a gente fica um meio a meio. O Guardiola até consegue treinar na altitude, mas não é garantia de vitória. Aqui eu vou subir um pouco a tela para que vocês possam ver que o Corinthians classificou em primeiro com 13 pontos na fase de grupos da Libertadores. Vamos ver então como foi o desempenho do Corinthians no Brasileirão, estreia contra o Palmeiras, jogo difícil aqui, mas a Neoquímica lotada viu o Corinthians ganhar do Palmeiras, o clássico aí então deu Corinthians. Contra o Fluminense, vitória do Fluminense, 1-0 gol do Joe Kennedy. A gente teve jogo da Libertadores no meio do caminho, mas a Libertadores a gente já viu como foi, então a gente vê que contra o Grêmio deu Corinthians também, 2-1. Contra o Cruzeiro, 1-1, gol do Léo Maná. Depois a gente tem contra o Bahia acabou vencendo por 2-0. Contra o Santos, 4-0 para o Corinthians, com o goleiro João Paulo sendo expulso. Botafogo, 2-1 para o Timão. E contra o Bragantino, o Hector, olha só o Hector fazendo gol, é o futebol manager mesmo, né? Hector fez 1-1 contra o Bragantino. Contra o Cuiabá, o Memphis estava fazendo um dos gols aqui, 3-1, e o Hector, artilheiro do Pepe Guardiola, se deu bem ali com o técnico espanhol. Depois contra o Goiás, Hector de novo tá marcando, mas aqui deu Goiás. Contra o Flamengo, 0-0. Atlético Mineiro, 2-0 para o time do Corinthians. Atlético Paranaense, 1-1. Vasco da Gama, aqui é a lei do ex. Aqui a gente tem o Pepe Guardiola contra o seu ex-time, o Vasco. E deu Vasco, 2-1, ainda que o nosso artilheiro Hector tenha feito gol. Aqui contra o Mirassol foi 1-1 e depois contra o São Paulo o clássico deu 1-0 para o Corinthians. Assim a gente encerrava o mês de junho. Para o mês de julho a gente vem então com 1-1 contra o Sport. Contra o Fortaleza, por algum motivo a gente teve 2 jogos seguidos contra o Fortaleza pelo calendário aqui do Brasileirão. Foi 2-1 o primeiro jogo e 2-1 o segundo jogo aqui. Esses jogos tiveram uma diferença de 4 dias, um no dia 9, um no dia 12. Corinthians ganhou 2 vezes do Fortaleza. Jogo contra o Inter, 2-0 para o Corinthians. Clássico contra o Palmeiras aqui acabou perdendo. A estreia havia sido contra o Palmeiras e aqui no segundo turno acabou perdendo por 2-0. Tivemos os confrontos contra o São Lourenço no meio do caminho, mas o Fluminense acabou aplicando um 3-0 aqui. O time bem cansado contra o time do Fluminense acabou perdendo. Aqui a gente entra já no mês de agosto, onde contra o Grêmio o Corinthians fez um 3-2, contra o Cruzeiro fez um 2-2, contra o Mirassol 1-1, contra o Bahia o Hector marcou mais um gol, mas acabou perdendo. Contra o Santos, quem marcou gol? Ele mesmo, o nosso monstro Hector, tá fazendo um gol, mas vitória do Santos. Agora jogos em setembro, a gente teve 2 jogos do Brasileirão, tá? Foi o primeiro jogo contra o Botafogo, 1-1, e o segundo contra o Bragantino, acabou perdendo de 2-1. Aí a gente entra na reta final da temporada. Aqui o Corinthians já brigava na parte de cima da tabela e a gente vai ver se o Timão conseguiu buscar o título, a Libertadores ou acabou ficando para a Sul-Americana. Cuiabá 3-3, esse jogo contra o Cuiabá. Clássico contra o São Paulo, 2-0 para o Corinthians. Clássico contra o Goiás, 4-1. Clássico contra o Goiás é bom, né? Jogo contra o Goiás, 4-1 para o Corinthians. Contra o Flamengo, 3-1, acabou perdendo o jogo. Contra o Inter, 2-1 para o Corinthians.
E entramos no último mês, no mês de novembro, encerraria o campeonato e aqui foi o problema do Corinthians. Aqui o Pepe se deu mal de novo, mais uma vez ele vai mal na reta final do campeonato, acaba aqui perdendo para o Atlético Mineiro, empata com o Furacão, empata com o Vasco e perde, e ganha, né? Ganha a última partida contra o Sport, mas não consegue aqui a grande recuperação. Bom, antes de todos esses jogos aqui, a gente teve a final da Libertadores que eu guardei para mostrar no final do vídeo para vocês. No Brasileirão, eu vou mostrar para vocês aqui, onde o Corinthians ficou. O Corinthians acabou ficando, então, em quarto lugar, o que é um bom desempenho para o time do Corinthians, é melhor do que os últimos anos. Então o Pepe Guardiola consegue botar o Corinthians de volta na Libertadores, independente se viria ou não o título da competição. O Guilherme Biro acaba sendo o grande craque do time dele, com 9 melhor em campo. Entre os artilheiros não teve o Hector, mas o Hector jogou muito bem. O Guilherme Biro vem sendo aí o grande craque do Corinthians nesse save. Eu não tenho aqui os dados dele, porque eu não estou treinando o Corinthians, mas o Guilherme Biro está se destacando muito aqui com o Pepe Guardiola. E eu queria ver como é que tá o Hector também, né? Porque a gente viu tanto gol do Hector que eu quero ver como terminou a temporada do jogador espanhol. Em termos de presenças, o Palácios... Essa aqui só no Futebol Manager também, né? 58 jogos na temporada para o Palácios. Em termos de gols, o Yuri fez 23 e o Hector fez 15. E assistências 9 do Ranieri. Então conseguiu bem. Esses foram os números do Memphis, né? Aqui na temporada. Lembrando que o Memphis aqui tá com 32 anos. Então fez mais uma boa temporada pelo Corinthians. E chega de enrolação. Vamos descobrir se Pepe Guardiola ganhou a Libertadores. Final da Taça Libertadores, o jogo no Monumental Davi Arellano, que fica no Chile, e eu só sei disso porque eu pesquisei antes. E a gente teve, então, o resultado final. Eu não vou conseguir mostrar os gols para vocês aqui, porque esse jogo já aconteceu. E como eu estou desempregado nesse save, eu não tenho acesso aos gols do Corinthians e do Flamengo, mas revelo agora para vocês como foi a final da Libertadores da América. 3-1 para o Flamengo. Pepe Guardiola bate na trave, não consegue ele ganhar esse título aí da Libertadores, mas chegou muito bem, né? Levou o Corinthians para a final da Taça Libertadores e termina o ano aí muito bem. O Pepe Guardiola, já posso falar para vocês que ele continua para a próxima temporada. Pepe Guardiola então vai para mais uma temporada no Corinthians. Ele que chegou aqui vindo do Vasco, fez a sua primeira temporada nesse ano, então, com a camisa do Corinthians. E a gente vai ver, vamos continuar a saga, vamos até onde o Guardiola decidir sair do Campeonato Brasileiro. A gente vai para a próxima temporada, o Pepe em busca do seu primeiro título. A gente não pode considerar o título contra o título catarinense conquistado pelo Criciúma, porque a gente recomeçou a saga, né? Então o Pepe ainda está em busca do seu primeiro título no Brasil. Se você gostou, confira as outras sagas aqui do canal e siga para receber as atualizações e descobrir como foi a próxima temporada do Pepe no Corinthians. Será que veio o primeiro título?